Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Estamos mais um dia juntos, mais uma manhã juntos, para a glória de Deus. Mais um dia, o nosso Deus, o nosso Pai, tem nos concedido a oportunidade de estar dando início, colocando Ele em primeiro lugar. Que o Senhor vá à frente de tudo quanto, não só eu, mas tudo quanto você for fazer neste dia. Eu creio que Ele já está à frente, por quê? Porque você está priorizando Deus em primeiro lugar, ao início do dia, a qual Ele concede para você. Eu quero meditar com vocês no Evangelho de Jesus, a qual escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 29. Eu quero meditar com vocês o que acontece quando Jesus entra na vida e na casa de alguém. Quando você deixa Jesus entrar, é isso que vai acontecer, isso que eu vou lhe pregar nesta manhã. Logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão aqui é Pedro, irmão, estava deitada com febre, e logo lhe falara dela. Ou seja, eles falaram da sogra para Jesus, falaram que ela estava deitada, falaram que ela estava doente, falaram que ela estava com febre. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Presta atenção nisso aqui. E servia-os. Aleluia. Vamos entender algo aqui. Jesus, ele sai da sinagoga. O que ele estava fazendo na sinagoga? Estava ensinando, com certeza, né? Como de costume, ensinava as pessoas a palavra do nosso Pai. E ele foi para a casa de Pedro. Mas para ele entrar dentro da casa de Pedro, Pedro teve que abrir a porta e deixar ele entrar. Quando ele estava dentro da casa de Pedro, aprenda uma coisa: não basta só você receber o Senhor em sua casa, na sua vida. A palavra do Senhor diz que a sogra de Pedro, a sogra de Simão, estava deitada com febre. E ela não ficou do mesmo jeito. Por quê? Porque logo lhe falaram dela, ou seja, eles conversaram com Jesus a respeito da sogra de Pedro. O próprio Pedro com certeza falou: Senhor, a minha sogra está com febre, a minha sogra está doente, a minha sogra está acamada. Então não basta só você deixar Jesus entrar, mas você também tem que ter relacionamento com Ele após Ele entrar na tua vida. Se Ele está na tua casa, você tem que ter um relacionamento, aleluia, na oração. Você tem que ter comunhão com Deus. Você foi chamado para ter intimidade com Cristo, não é uma intimidade superficial, mas é uma intimidade verdadeira, a ponto de você conversar, de você falar e Ele lhe atender, meus amados e queridos irmãos. Ele só entra porque Simão deixa. E ele só vai até a sogra de Simão porque Simão fala dela para ele. Em vez de você falar mal da vida dos outros, peça para o Senhor curar. Fala para Deus: Deus, cura o Beltrano, cura o fulano, cura o cicrano. Em vez de você debulhar o aço, em vez de você denegrir a imagem dos outros, não. Fala dele para Jesus, pede para Jesus curar. Quando falamos de sogra, meu irmão, nós não falamos assim, geralmente, hoje as sogras são mal faladas. Eu não sei se você ama ou não a sua sogra. Mas nos dias atuais tem muitos genros e muitas noras que não gostam de suas sogras. Pedro, mesmo que a sogra dele não fosse uma pessoa muito boa, geralmente as sogras, me perdoe a palavra, se intrometem na vida do casal. Mas mesmo assim, Pedro falou dela para Jesus. Você foi chamado para, aleluia, ajudar. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
Quando Jesus estava na casa de Simão, na verdade a sogra de Simão estava na casa dele, ou seja, Pedro era um genro muito bom, porque Pedro estava ali ajudando a sua própria sogra em seu lar que estava doente. Então, Simão, ele leva Jesus até a sua sogra. Você foi chamado para isso, não para afastar as pessoas de Jesus, mas sim para levar Jesus Cristo a estas pessoas através da sua santa e gloriosa palavra, que é a única forma de nós conhecermos Ele, como eu já preguei aqui no canal. Então entenda isso. Não basta só deixar Jesus entrar, basta também ter um relacionamento sério com Ele na oração. Não fale mal, fale das pessoas para Jesus. Leve Jesus para os seus familiares, para os seus filhos, seus primos, seus tios. E Jesus tem o prazer de curar, Jesus tem o prazer de salvar. Logo que eles falaram dela para Jesus, a melhor forma de você fofocar da vida de alguém é falando para Jesus. Porque Jesus não vai matar, Jesus não vai destruir. Jesus, ele toma pela mão, ele levanta, ele cura. E quando Jesus cura alguém, é porque ele tem um propósito. Quando Jesus chama alguém, é porque ele tem um propósito. Quando Jesus entra na casa de alguém, quando esse alguém deixa, é porque ele tem um propósito. Então entenda isso, ele tem um propósito. Ele não está, aleluia, ele não te chamou à toa. Ele não entrou na tua vida para a tua vida ficar a mesmice, não. Ele quer impactar você e a tua família, mas para impactar ele está dizendo, tem que ter oração, tem que falar comigo, tem que contar para mim. Agora eu te pergunto, ele sabia que a sogra de Pedro estava doente? Com certeza, eu nem preciso te perguntar, porque ele sabe de todas as coisas. Mas mesmo ele sabendo, ele esperou Simão falar com ele, conversar com ele, pedir para ele. Malemã Simão pediu, Simão falou, ele já chegou, tomou ela pela mão, levantou ela, a febre foi embora, porque aonde Jesus está, aonde Jesus é chamado, aonde ele é clamado, aonde há intimidade com ele, milagres acontecem. De repente, a tua vida está a mesma coisa, a mesmice, passa dia, passa noite, passa ano, passa mês, é sempre a mesmice, nada acontece. Jesus está dizendo, vocês têm que buscar intimidade comigo. Tem que ter intimidade, tem que conversar. Ah, pastor Hamilton, eu deixei Jesus entrar na minha casa, eu chamei ele para entrar na minha vida, para ele mandar, mas como que ele vai mandar se você não deixar? Não adianta nada você deixar, você falar que deixou ele entrar, falar que está entregando na mão dele, mas depois é você que quer do seu jeito, você que quer mandar, você quer fazer tudo da tua maneira e não tem jeito de ele operar. Quando Pedro fala da sua sogra para Jesus, Pedro está entregando o problema. Qual que era o problema da casa de Pedro? Era a doença da sogra dele. Dentro da casa de Pedro tinha esse problema naquele dia, a doença da sogra, a febre da sogra. Ele coloca na mão de Jesus, ele fala, Senhor, ela está doente, ela está com febre, está aí, ó. Que o Senhor veja o que o Senhor faz, o Senhor pode curar, com certeza teve aquela conversa, porque a palavra do Senhor diz bem claro, e logo lhe falaram dela, ou seja, foi mais que depressa, sabe por quê? Porque não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá, e Deus te deu uma oportunidade, que foi de você aceitar a Jesus, de você se entregar para Jesus, de você se lançar em Jesus, de você orar, buscar comunhão com o Senhor Jesus. Não perca essa oportunidade que o Senhor está te dando agora de aceitar a Jesus Cristo e deixar com que Ele, aleluia, entre na tua casa e resolva aquilo que você não pode resolver, porque Pedro não podia curar essa febre. Pedro não podia fazer nada pela sogra dele. A única coisa que ele podia fazer, ele fez, que foi acolher ela dentro da casa dele,
e cuidar dela ali, mas o único que poderia curar era Jesus, e ele não perdeu a oportunidade. Logo quando Jesus entra em sua casa, ele já aproveita, conta o problema, e Jesus, como não gosta de ver ninguém sofrer, entra lá no quarto, eu não sei onde é que ela estava, mas pega pela mão dela, levanta ela. Quando Jesus pega na mão da sogra de Pedro, a febre já vai embora. Jesus não precisou nem determinar, porque a presença dele expulsa o mal. Aonde tem a presença, o mal não permanece. As doenças caíram por terra. Busque a presença de Jesus para a tua vida. E quando a febre deixou, você acha que essa mulher foi dormir? Você acha que essa mulher foi embora? Você acha que a sogra de Pedro falou: ô meu genro, muito obrigado, agora eu vou embora? Não. Quando Jesus levantou ela, ele curou ela, foi para um propósito. E qual que era o propósito, pastor Hamilton? Foi para servir, ó. E a febre a deixou e servia-os. Aleluia, oh glória. Você está vendo o propósito de Deus? Você está vendo que Deus não faz nada sem o propósito? Quando Jesus cura ela, não vai embora. Ela não é ingrata. Ela falou: o quê? Eu vou aproveitar, eu vou servir. Porque eu estava doente, eu não estava conseguindo servir, eu não estava conseguindo fazer nada, mas Jesus entra e agora ela pode fazer alguma coisa em pró ao Senhor, em pró à obra do Senhor. Você foi chamado para fazer alguma coisa na presença de Deus, se é varrer uma igreja, limpar uma igreja, compartilhar essa palavra, pregar a palavra, cantar e adorar o nome do Senhor, servir ao Senhor de alguma forma. Quem sabe você foi chamado para servir ao Senhor, ofertando, abençoando, sendo grato por tudo que Deus fez na sua vida. Quando essa mulher, ela vai servir ao Senhor, ela está sendo grata pela cura dela, não que ela está pagando o favor, mas ela está servindo em forma de gratidão, porque o bom servo, ele não serve por aquilo que ele recebe, ele serve por aquilo que é o seu Senhor, que é o Senhor da vida dele, que ele reconhece que aquele quem é que manda, não é favor, não é troca, com Deus não se barganha. Eu sirvo a Deus porque, aleluia, ele fez na minha vida o que homem nenhum poderia fazer. No começo da minha caminhada, meus amados irmãos, antes de eu ter um encontro com Jesus, teve pastores que foram me visitar e eles desistiram de mim. Eles não ligaram mais, não falaram mais. Eu não estou dizendo isso para botar culpa em pessoas de nada, eu estou dizendo que hoje o ser humano desiste muito fácil. Mas Jesus não desiste, porque Ele tem um propósito para a tua vida. Ele não desiste de você, Ele prefere te perdoar do que te perder, entenda isso. Ele não desistiu de mim. Quando o homem virou as costas para mim, ele veio e falou: eu tenho uma obra na sua vida, meu filho, e hoje eu sirvo ao Senhor porque ele me curou. Eu amo ao Senhor porque ele me amou primeiro. Eu sigo ao Senhor porque ele me salvou. Eu faço isso em forma de gratidão, porque eu não tenho como retribuir o favor, não tenho como eu pagar o favor, não tem como fazer nada para que a gente possa retribuir o que Deus fez por nós. A única coisa que nós temos a fazer é o que nós estamos fazendo: levar a palavra dele, conforme ele nos chamou para fazer. Então aprenda isso. Quando Jesus entra, doença nenhuma fica, doença nenhuma permanece. Mas não só quando ele entra, mas quando depois de ele entrar, as pessoas ou a pessoa que o recebe, deixa ele trabalhar, deixa ele no controle. Quando ele entra, Pedro fala: é o Senhor que manda aqui, ó. Tem um problema aqui, Senhor. Tem uma doença aqui, Senhor, tem uma enfermidade. Então começa a contar para Jesus aonde está o problema, onde está a enfermidade. Começa a buscar relacionamento com ele através das suas orações. E tu vai ver que ele vai operar o milagre, assim como ele operou sobre a vida da sogra de Pedro, dentro da casa de Pedro. Você está entendendo? Os mistérios de Jesus, né? Dentro da casa de Pedro, ele operou. Dentro da casa de Pedro,
ele mostrou o seu grande poder. Ele não precisava nem entrar para fazer um milagre, mas ele entrou. Mas Pedro deixou Jesus entrar. Pedro, ele deu legalidade. Pedro, ele deu autoridade para que Jesus trabalhasse na vida dele. Dê legalidade, dê toda a autoridade, tudo na sua vida ao Senhor. Porque quando saímos de cena, Jesus entra em cena para operar um milagre. Quando Pedro conta o seu problema, Pedro está saindo de cena, Pedro está tirando dele e colocando nas mãos do Senhor, ou seja, ele não pode fazer, mas o Senhor pode, então agora ele está colocando na mão do Senhor. E quando a gente coloca algo na mão de Deus, por isso que a Bíblia diz, consagra os teus planos ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. O Senhor encaminha de operar aquilo que é necessário. Não é na hora que nós quer, de repente, não é mesmo no mesmo dia que nós quer, de repente, mas é na hora que Ele quer. Porque tudo tem um tempo determinado. O tempo determinado para a sogra de Pedro foi naquele dia. E quando ela recebe um milagre, ela não vai embora. Diferente de muitas pessoas hoje em dia, que recebe um milagre e volta a comer o próprio vômito que tinha vomitado lá atrás, volta a fazer coisa errada. Tem gente quando recebe um milagre nunca mais volta para a igreja, nunca mais volta para o canal para receber a palavra, abandona tudo. Mas essa mulher é diferente. Quando ela recebe, ela permanece. Essa mulher reconhece o que ninguém pôde fazer por ela, Jesus fez. E é isso que eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha querida irmã. O que ninguém pode fazer por você hoje aqui, Jesus pode. Amém? Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Eu quero te agradecer e pedir ao Senhor a tua bênção. A cada nome que é colocado na oração, todos os comentários e todas as pessoas de cada vídeo que tem comentado, eu te peço, toma ela em tuas mãos, assim como o Senhor tomou pelas mãos a sogra de Pedro. E aqueles que o Senhor tiver que curar, tanto físico como sentimental, coloca as tuas mãos agora, meu Senhor, e opera um milagre, para que muitos possam entender que foram chamados não para ser visto, mas para servir ao Senhor, como a sogra de Pedro. Depois que ela recebe um milagre, ela vai servir ao Senhor, vai servir quem está com o Senhor, ou seja, o próximo, meu Pai. Ela aprende a grandiosa lição em forma de gratidão. É o que eu aprendo aqui, papai, quando o Senhor está na casa de alguém. Ah, Senhor, milagres acontecem, a enfermidade não permanece, demônios não permanece, nem o mal permanece aonde tu estás, aonde tu és clamado, aonde, Senhor meu Deus, o Senhor é invocado, aonde dão legalidade para o Senhor, aonde deixam o Senhor entrar, milagres acontecem. Eu aprendo na tua palavra, papai querido, que o Senhor não gosta de ver nós enfrentando provação, porque logo o Senhor colocou a mão, logo a febre saiu, logo o Senhor operou. Eu creio que isso vai acontecer na minha vida e na vida desse irmão. Coisas grandes vão acontecer em nome de Jesus. Milagres, prodígios, sinais, maravilhas, salvação. Eu profetizo aqui neste canal hoje, Pai. Em nome de Jesus. É o que eu oro, penso e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Toma posse da palavra. Espero que você tenha aprendido essas lições aqui, né? Se você aprendeu, já deixa o teu glória a Deus aí. Pastor Hamilton, eu quero abençoar o ministério, eu quero abençoar a vida do pastor, pois eu tenho recebido bênçãos aqui. Se você está se sentindo abençoado por Deus, não por mim, leia a descrição desse vídeo e abençoa conforme Deus colocar no teu coração. Na descrição aí, leia a descrição, né? E conforme você sentir no teu coração, você pode abençoar essa obra de alguma maneira. Mas já deixa aquela like nesse vídeo, compartilha com quantas pessoas você puder, e assim junto nós vamos fazendo a obra do Senhor. Se inscreva no canal, ative o sininho e receba a palavra de Deus na sua casa. Quando você recebe a palavra, você recebe Jesus, e você está recebendo na sua casa, como Pedro, e milagres acontecem em nome de Jesus.